Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre o 13º salário, uma gratificação que é obrigatória, né, por parte dos empregadores para os empregados no regime da CLT. Então a gente vai ver rapidamente o embasamento legal e depois vamos lá no sistema da ProSys para ver como fazer o lançamento, entender aí as suas bases de cálculo, suas rúbricas que incidem, né, sobre o 13º salário e entender toda essa sistemática, ok? Então, primeiramente, a gente vai aqui na lei número 4.090 de 13 de julho de 1962, que é a lei que institui a gratificação de Natal para os trabalhadores, né, que posteriormente essa nomenclatura foi atualizada para 13º salário, mas na Constituição Legal aqui ela é uma gratificação de Natal. Então vamos entender aqui o artigo 1º. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Então, aqui a gente pode constatar que é uma gratificação obrigatória que tem que ser paga pelo empregador a todo empregado. E aí no parágrafo 1º aqui do artigo 1, a gente tem a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Parágrafo 2º, a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Então, o que esses dois parágrafos querem dizer? Que a remuneração ela corresponde a 1/12. Então, o funcionário que trabalhou o ano inteiro, né, que ele foi um funcionário que já foi contratado há 2, 3 anos, por exemplo, e ele trabalhou aquele ano inteiro, ele vai fazer jus a um salário integral no seu 13º. Ao passo que o funcionário que não trabalhou o ano inteiro, por exemplo, foi contratado aí em meio do ano, foi contratado em junho do ano corrente, e aí ele vai fazer jus apenas a 6 meses. Então, vamos ver aqui a estrutura do cálculo. Então, vamos supor que o funcionário tem uma renda de... Botar para facilitar, R$ 1.200. Trabalhou o ano inteiro, ele vai receber como 13º os R$ 1.200 que a gente já vai ver como é feito esse pagamento, tá? Agora vamos supor que ele trabalhou, foi contratado dia 1º de junho. Dia 1º de junho. Então ele vai fazer jus a R$ 700 de 13º. Por quê? Como é que é essa métrica de cálculo? Então vou pegar o salário dele. Vamos dividir por 12. E multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Então, se a gente, como ele foi contratado no dia 1º de junho, junho conta nessa métrica de cálculo, tá? É o que diz o parágrafo 1º. Então, se a gente contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, são 7 meses. Então, vou multiplicar por 7, logo a gente tem um 13º proporcional, né, que é a nomenclatura que é utilizada, no valor de R$ 700. Tá? Agora, se ele foi contratado no dia 20 de junho, ele vai fazer jus ao valor de R$ 600. Então, a gente tem essa mesma métrica de 1.200 dividido por 12, que é igual ao valor de R$ 100, vezes a quantidade de meses. Só que a gente, voltando aqui no parágrafo 2º, a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Só que ele foi contratado dia 20 de junho. Então, aquele mês ele trabalhou menos de 15 dias. Logo, aquele mês ele não vai contar
para 1/12 do 13º. Então, o mês de junho não conta, começa a contar a partir de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, vezes 6. E aí a gente tem R$600 de 13º proporcional, ok? Espero que tenha ficado claro essa métrica de cálculo. Então, continuando aqui, o parágrafo 3º, a gratificação será proporcional. 1. Na extinção dos contratos a prazo, entre esses dois incluídos os de safra, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro. E, segundo, na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro. Então, essas duas situações, o trabalhador também está sujeito aí à gratificação proporcional. Artigo 2º. As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Então, se o funcionário faltar e justificar, como por exemplo, ele teve um problema de saúde e justificou com atestado médico, enfim, se ele justificar a sua falta, o empregador ele não pode deduzir aquele dia ausente, né? Ele não pode deduzir do 13º, tá? Ao passo que, se a falta não for justificada, essa dedução pode ocorrer. Artigo 3º. Ocorrendo rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º desta lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão. Então, se o funcionário for demitido, né, sem justa causa, ele também recebe o proporcional do 13º sobre os meses trabalhados. E por fim aqui, o artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Então, essa é a lei aqui que regulamenta aí a gratificação de Natal, né, conhecida como 13º. E aí agora a gente vai ver a lei 4.749 de 12 de agosto de 1965, que faz alguns ajustes nessa gratificação de Natal, né, no 13º. Então, a lei número 4.749 dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista na lei número 4.090. Então, a gente tem aqui no artigo 1º, a gratificação salarial instituída pela lei número 4.090 será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Então, artigo 2º. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Parágrafo 1º do artigo 2º. O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados. Parágrafo 2º. O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então, o que isso quer dizer? O 13º, ele tem que ser pago em 2 parcelas, tá? Não em uma, não em 3, não em 4, e sim em 2 parcelas. É o que define a lei, né? Sendo que a primeira parcela ela pode ser paga do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de novembro. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Aqui no parágrafo 1º, quer dizer, parágrafo 1º do artigo 2, quer dizer que o empregador ele não tem obrigação de pagar a todos os funcionários a primeira parcela do 13º no mesmo período, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa grande com vários departamentos. E aí a empresa, até para se programar, né, com relação ao seu fluxo de caixa e tal, ela vai pagar o 13º de um departamento em fevereiro, ela pode pagar outro departamento em março, outro em abril, e assim sucessivamente, desde que compreenda o período de 1º de fevereiro até 30 de novembro. Tá? E aí a segunda parcela do 13º tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Artigo 3º. Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento
de que trata o artigo 1º desta lei, o empregador poderá compensar o adiantamento mencionado com a gratificação devida nos termos do artigo 3º da Lei nº 4.090 e, se não bastar, com outro crédito de natureza trabalhista que possua o respectivo empregado. Quarto, as contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social que incide sobre a gratificação salarial referida nesta lei ficam sujeitas ao limite estabelecido na legislação da Previdência Social. Artigo 5º. Aplica-se no corrente ano a regra estatuída no artigo 2º desta lei, podendo o empregado usar a faculdade estatuída no seu parágrafo 2º no curso dos primeiros 30 dias de vigência desta lei. Sexto, o Poder Executivo, no prazo de 30 dias, adaptará o regulamento aprovado pelo Decreto nº 1881 aos preceitos desta lei. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Então, essa lei ela fala, resumidamente, sobre o período em que deve ser pago aí o 13º, né, as duas parcelas, a primeira de fevereiro a novembro e a segunda até 20 de dezembro. Agora a gente vai mudar aqui para a Lei número 8.036 de maio de 1990, que fala sobre o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, o FGTS. Então a gente vai lá no seu artigo 15. Artigo 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, com as modificações da Lei nº 4.749. Então depois você pode ler esse artigo, mas o que eu quero ressaltar aqui é que o FGTS ele tem que ser pago pelo empregador sobre as duas parcelas do 13º. Tá? Então, por exemplo, a primeira parcela do 13º foi paga em novembro. E aí você vai ter que, depois de fazer a folha de pagamento no sistema, você vai fazer aquele procedimento para gerar o arquivo para o programa da Cefip. Aí você vai gerar o arquivinho lá referente ao 13º, vai fazer a importação do arquivo para o programa da Cefip, né? No programa da Cefip você vai criar um novo movimento com a competência novembro, né? Uma vez que a parcela está sendo paga em novembro, se ela for paga em outra competência, você vai criar um novo movimento com a competência que está sendo paga. E aí você vai importar o movimento dessa folha, desse adiantamento para a Cefip, vai fazer aquele procedimento que a gente viu, de gerar o arquivo para fazer a sua transmissão pela conectividade social e gerar a guia do FGTS para o empregador fazer o pagamento. E a mesma coisa com a segunda parcela do 13º. Se faz necessário você gerar a folha complementar, importar o arquivo para o programa da Cefip, né? Você vai criar um novo movimento com a competência dezembro, informando que se trata de 13º, e aí você vai importar o movimento, vai gerar o arquivo, transmitindo conectividade social e gerar o FGTS para o empregador fazer o pagamento. Tá? Então, só reforçando que o FGTS ela incide sobre as duas parcelas do 13º, tanto a primeira, que é o adiantamento, quanto a segunda, que é a quitação. Uma observação importante antes da gente continuar é que o procedimento, ao invés de ser feito pela Cefip, pode ser feito pela DCTF Web, dependendo do cronograma do e-social em que a empresa se encontra, né? O grupo do e-social que a empresa se encontra, e pode já ter migrado para a DCTF Web, e aí você vai gerar a guia, o DARF previdenciário pela DCTF, ok? E por fim aqui a gente tem a lei número 8.134 de 27 de dezembro de 1990, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. E a gente vai aqui no artigo que nos interessa nesse momento, que é o artigo 16. O artigo 16, o imposto de renda previsto no artigo 26 da lei número 7.713 de 1988, incidente sobre o 13º salário, artigo 7º da Constituição, será calculado de acordo com as seguintes normas. Primeiro, não haverá retenção na fonte pelo pagamento de antecipações. 2. Será devido sobre o valor integral no mês de sua quitação. Então, o que esses dois artigos querem dizer?
A primeira parcela do 13º, ela tem um caráter de antecipação. Então, sobre ela não vai incidir imposto de renda e nem INSS. Ok? Então, a primeira parcela do 13º, que tem um caráter de antecipação, o empregado ele vai receber o valor integral lá da metade do seu salário, né, ou proporcional, se for o caso, sem desconto de imposto de renda e INSS. E na segunda parcela, né, que vai ser a quitação, ele vai ser tributado sobre o imposto de renda e INSS sobre todo o valor do salário. Então, o funcionário tem uma renda de R$3.000 no primeiro... Na primeira parcela do 13º, que tem um caráter de antecipação, ele vai receber 1.500. Na segunda parcela, em dezembro, que é a quitação, ele vai receber 1.500 menos imposto de renda e INSS. Então, espero que tenha ficado claro esse artigo. E aí, agora que a gente viu esse embasamento legal, né, a gente vai lá para o sistema da Procis para ver como fazer esse lançamento, entender a sua sistemática de cálculo. Bem, então aqui no sistema da Procis, no módulo folha de pagamento, a gente vai ver como é fácil fazer o cálculo do 13º, uma vez que as informações, né, primeiro você tem que fazer a correta parametrização do sistema e ir alimentando o sistema no mês a mês, com as folhas de pagamentos mensais, as outras rúbricas, né, ressaltando que no cálculo do 13º, outras rúbricas compõem essa média de 1/12. Tá? Então fazem parte do 13º o adicional noturno, o adicional de insalubridade e periculosidade, comissões, gorjetas e horas extras. Então, no decorrer do ano, né, se o empregado ele tiver recebido algumas dessas rúbricas, né, esses valores também vão entrar nessa base de cálculo do 13º, tá? Então, entendido isso, eu vou pegar aqui um exemplo para a gente ver na prática. Aqui nos funcionários, eu vou pegar o funcionário Renato Mendes. E eu só quero mostrar aqui que ele está como empregado geral, inclusive empregado público da administração direta ou indiretamente contratado pela CLT. É importante ter essas configurações, né? Lembrando que o 13º é uma rúbrica paga para funcionários contratados pelo regime da CLT, tá? Então é importante ter essas configurações no sistema para fazer o correto cálculo. Então reparem que a data de admissão aqui está 1 de janeiro de 2020, né? Um salário de R$ 3.500, regime de contratação CLT, contrato por tempo indeterminado, tudo ok. Então, vou fechar aqui. Então, só para a gente exemplificar aí como é que, para eu poder demonstrar como o sistema ele já faz o cálculo de forma automática, eu vou selecionar um mês qualquer aqui. Ele está em maio, eu vou botar, por exemplo, aqui abril, um mês qualquer. Aqui na folha normal, eu vou alterar para 13º salário. E aí eu venho aqui em Rolerite, clico aqui na opção Rolerite. O funcionário Renato Mendes já está aqui selecionado. Eu clico em calcular. Cabe ressaltar que não foi feito nenhum lançamento, né, de pagamento esse ano para esse funcionário, tá? É só a título de demonstração. Como eu falei, eu vou fazer algumas simulações aqui para que você entenda o cálculo que é realizado pelo sistema. Então não teve nenhum lançamento de horas extras, insalubridade, adicionais e etc. Tá? Então o sistema está fazendo o cálculo aqui com base diretamente no salário. E aí, como eu selecionei o mês de abril, né, lembrando que a primeira parcela do 13º ela é paga de fevereiro a novembro, então quando eu seleciono um mês fora de dezembro, o próprio sistema ele já entende que é a primeira parcela do 13º. E aí ele tem aqui, ó, a primeira parcela do 13º, né, quantidade 12/12, né, levando em consideração o ano inteiro, né, lembrando que a data de admissão que está lá no sistema foi 1º de janeiro, então ele pega os 12 meses, e aí ele traz aqui o valor integral, aqui, né, os 50% do valor do salário integral, sem desconto, apenas com o desconto do FGTS que a gente viu lá no embasamento legal, que o FGTS incide sobre as duas parcelas, que é de responsabilidade do empregador. Então a gente tem a primeira parcela do 13º,
Aqui você tem a opção de ver as médias, né? Isso por enquanto não vai ter grande utilidade, porque a gente já está vendo aqui que só tem o salário. A gente já vai usar isso. Então vou fechar aqui. Vou fechar. Deixa eu entrar em Rollerite de novo e excluir esse lançamento. Ok? Vou excluir esse lançamento. Vou selecionar aqui uma outra competência, como por exemplo novembro. E vou fazer a mesma coisa. Vou entrar aqui em Rollerite. Já está selecionado aqui o funcionário Renato Mendes. Vou clicar em calcular. Então repare que qualquer competência que eu entrar aqui de fevereiro a novembro, basta eu mudar aqui para 13º salário, o sistema ele já entende que é a primeira parcela do 13º, e ele já faz o cálculo com base no histórico que está alimentado no sistema, né? Volto a falar que não tem nenhuma informação alimentar, então ele puxou aqui o cálculo com base no salário, já gerou o cálculo do 13º. E aí se eu mudar aqui, agora eu vou mudar para dezembro. Eu mudando para dezembro, eu entro em Rollerite. Já está aqui selecionado o funcionário. Vou clicar em calcular. Então repare que agora incidiram outras rúbricas aqui na folha de pagamento. Então eu tenho agora o pagamento aqui do 13º salário, né, o valor integral, né, o INSS sobre o 13º salário, o desconto da primeira parcela do 10º salário que já foi paga e o imposto de renda sobre o 13º salário. Tá? E aqui embaixo a gente tem o desconto do FGTS. Então, quando a gente informa para o sistema que a gente está em dezembro, o próprio sistema já faz o cálculo considerando o que foi alimentado no passado. Como a gente lançou lá em novembro a primeira parcela, ele já considera, já faz as deduções, né, e desconta os impostos, né, como a gente viu na base legal, são descontados quando você faz o pagamento integral, né, da segunda parcela. E aí eu vou fechar aqui, agora eu vou fazer uma outra simulação. Vou mudar aqui para novembro para poder apagar aquele lançamento. Ok, vou fechar aqui, vou alterar aqui para folha normal. Vou botar aqui um mês qualquer. Folha normal, mês de julho de 2020. Vou clicar aqui em Rollerite. E aí aqui nos lançamentos, eu vou clicar em calcular aqui para gerar o salário da folha normal. Então gerou o salário aqui de R$ 3.500, que é o salário que está configurado lá no cadastro do funcionário, e os descontos legais aqui, né? O INSS e o imposto de renda. Tá, o que eu quero chamar a atenção aqui é que eu vou fazer um outro lançamento. Vou fazer o lançamento aqui de horas extras. Então vou botar aqui 50 horas extras. Então repare que com o lançamento aqui das horas extras, né, gerou um aumento aqui no INSS, imposto de renda, e gerou o reflexo na DSR, tá? Então gerou aqui R$ 1.193,18 mais R$ 176,84. Então eu vou fechar aqui. E aí eu vou alterar aqui para novembro e vou alterar aqui para 13º. Vou clicar em Rollerite. Já está selecionado aqui o funcionário, vou clicar em calcular. Agora repare o seguinte, repare que além da primeira parcela do 13º em cima do salário, o sistema ele já calcula automaticamente em cima das horas extras também. Então ele já te dá aqui os valores a serem pagos para o funcionário. Exatamente isso que eu queria demonstrar. À medida que você vai alimentando o sistema no mês a mês, né, no decorrer do ano, quando chega no final do ano, ele já faz esse cálculo de forma exata aí, com base na legislação vigente. Então é de suma importância você ir alimentando o sistema de forma correta, gerando o salário aí do funcionário, as rúbricas da folha de pagamento no mês a mês, e aí quando você precisa fazer esses lançamentos eventuais, né, de folha de pagamento, né, 13º, férias e tudo mais, o sistema ele já está devidamente parametrizado. Agora eu vou fazer, antes da gente encerrar essa aula, vou fazer uma última simulação. Vou clicar novamente aqui no Rollerite e vou excluir os lançamentos. Fechar aqui.
Vou lá, botar aqui folha normal. Vou voltar lá na folha de julho. E vou excluir esses lançamentos. Agora eu vou fazer só uma alteração no cadastro. Vou entrar aqui em janeiro, vou entrar no cadastro do funcionário e vou fazer aqui uma alteração na data de admissão. Vou botar dia 1º de março de 2020. Vamos gravar. Então eu teria a data de admissão dele para 1º de março de 2020. Vou jogar novamente aqui 13º. 13º, vou informar aqui o mês de dezembro. Vou clicar em Rolerite. Já está selecionado o funcionário, vou clicar em calcular. E aí repare que o sistema ele faz o cálculo aqui com base em 10 meses. Né? O funcionário, eu alterei a data de admissão para março, né? E o sistema ele já fez o cálculo aqui proporcional, na medida de 10 dozeavos. E aí incide o INSS sobre o 13º e o imposto de renda na fonte sobre o 13º. E aí você tem a opção aqui de imprimir o Rolerite. Né, o 13º, ele pode ser tanto a primeira quanto a segunda parcela, ele pode ser pago junto com o salário ou em folha complementar. Né? O ideal que as empresas costumam praticar é fazer uma folha complementar, emitindo um Rolerite, né, um contra-cheque exclusivo para o 13º e também a transferência bancária lá da conta da empresa para a conta do funcionário, fazendo 2 lançamentos, um para o salário normal e o outro para o 13º, caracterizando aí o pagamento dessa rúbrica. Tá? E aí você pode reparar que tem todos os cálculos aqui, FGTS, tudo proporcional de acordo com o cálculo que o sistema realizou. Então, assim, existem outras N situações relacionadas ao 13º, mas nesse momento o interessante é você aprender o básico, né, que é 90-95% do dia a dia está dentro dessa operação, de você fazer o 13º para um funcionário que trabalhou o ano inteiro ou um funcionário que ingressou na empresa no meio do ano, e aí o sistema ele já faz o cálculo aqui proporcional, né? À medida que você alimenta a folha de pagamento no mês a mês, com horas extras, com comissões adicionais, o próprio sistema ele já vai fazer a média e faz o cálculo do 13º, considerando essas rúbricas que fazem parte aí da base de cálculo para pagamento do 13º. Bem, então antes da gente terminar, deixa eu reforçar alguns pontos importantes. Primeiro que o 13º salário, só reforçando que você tem que gerar uma CFIP exclusiva para ele, né, e fazer lá o trâmite lá, importar o arquivo para o programa da CFIP, fazer a transmissão pelo Conectividade Social e gerar a guia do FGTS referente ao 13º, tá? Importante reforçar esse ponto, tanto para a primeira parcela quanto para a segunda. Outro ponto é que quando você faz o lançamento do 13º, você também tem que transmitir pelo e-social. Tá? O evento do 13º é o evento S1200, e aí você tem que fazer a sua transmissão lá na integração com o e-social. Aqui deixa eu entrar na opção, mas ele não vai aparecer porque o período aqui selecionado é dezembro de 2020. Né? Dezembro de 2020 é a empresa desse grupo, né, que a gente está falando aqui do grupo 3, que é uma empresa optante pelo Simples Nacional, ainda não estava obrigada à transmissão do evento S1200, que é o 13º, folha de pagamento, não estava obrigada a esse evento específico. Tá? E aí, naturalmente, ele não vai aparecer aqui. Se fosse uma empresa do grupo 1 ou 2, o evento apareceria aqui para fazer a sua liberação e transmissão para o e-social, ok? Então você até confere aqui, a gente entra aqui no cadastro da empresa modelo, a gente vem aqui no e-social, a gente vem aqui, ó, tá no grupo 3 do e-social, e aí, nessa ocasião aqui de dezembro de 2020, ela ainda não tinha essa obrigatoriedade. Ao passo que eu estou em setembro, estou gravando essa aula em setembro de 2021, eu não consigo fazer aqui o lançamento do 13º em 2021, ok? Então, antes de finalizar, mais um recado importante. Caso o funcionário tenha sido demitido por justa causa, ele não tem direito ao 13º. Informação importante que talvez eu não tenha
falado lá na ocasião que eu falei do embasamento legal. Então, muita atenção a esse ponto. E com isso a gente conclui essa aula. Espero que você tenha entendido todos os conceitos estruturais, aí, a espinha dorsal do 13º, sua aplicabilidade, embasamento legal, a forma de cálculo e tudo mais. Um forte abraço e até a próxima aula.